robonauta não é apenas um técnico. Seus outros talentos são cruciais para o sucesso da missão. Uma tarefa muito importante dos robôs é sair e explorar o terreno, procurando perigos, mas também regiões interessantes a serem exploradas. Os robôs são instrumentos de reconhecimento muito práticos. Como veículo espacial, o robonauta usa uma bateria de lítio alimentada por luz solar. Mas se carregar a máquina é uma tarefa simples, sustentar os colonos humanos é muito mais complicado. A ameaça da fome sempre pairará sobre os pioneiros. E se um precário equilíbrio não for mantido, o fim pode não tardar a chegar. Para os destemidos colonos de Marte no futuro, satisfazer as necessidades mais primárias pode ser um penoso desafio. Como a mais básica de todas: se alimentar. Custa cerca de 70 mil dólares para transportar 1 quilo de qualquer coisa da superfície da Terra para a superfície de Marte, seja alimento, ou água, ou então ar. Devido ao custo proibitivo de importar várias toneladas de alimentos pré-embalados, todo pioneiro em Marte também será um agricultor. Mas para cultivar plantas em Marte, não basta lançar sementes no solo e regá-las. O solo marciano, ou regolito, é muito instável. Até mesmo um vestígio de material tóxico pode significar a morte das plantações e a ruína da colônia. Eles não podem contar com o solo marciano para sustentar as plantas da Terra. Na Terra, há 2 modos diferentes de cultivar plantas. Podemos cultivá-las no campo ou então em estufas. As estufas são assim na Terra. Localizam-se na superfície do chão, usam a radiação solar natural e funcionam o ano todo, sem o perigo de meteoritos e radiação ionizante do espaço. Em Marte, a estufa é uma câmara de crescimento controlado. Um ambiente que fornece os 5 fatores essenciais que as plantas precisam para crescer. Precisam de luz, precisam de temperatura, precisam de água, precisam de nutrientes e precisam de atmosfera, dióxido de carbono e oxigênio. Então, com uma câmara de crescimento num habitat, pode-se cultivar plantas o ano todo. A maior parte delas são hidropônicas, um termo que significa cultivado na água. As plantas hidropônicas não crescem no solo, mas num caldo de nutrientes suspenso na água. Mas as plantas ainda precisam de luz e espaço para florescer, e espaço é o que mais falta. Pesquisadores contornaram essa exigência na área limitada de uma fazenda espacial usando diodos emissores de luz ou LEDs regulados com as cores do espectro para estimular o crescimento das plantas. A luz do sol é adequada para as plantas cujo único propósito é produzir oxigênio, mas essas câmaras de crescimento fornecem alimento para a colônia. Outra preocupação dos colonos é que, na Terra, os insetos polinizam as plantas. Então, será preciso levá-los para o espaço? Seria muito difícil para as abelhas se orientarem em condições diferentes das que existem na Terra, porque usam luz ultravioleta do Sol para se orientarem, assim como outras pistas, e essas pistas não existiriam em Marte ou numa colônia espacial. Um pouco de criatividade faz maravilhas. Temos essas varetas que vibram e agem como abelhas artificiais, usando o movimento do ar para soprar o pólen de uma flor para outra. Além disso,
Nós achamos que os astronautas ou os colonos de outro planeta vão gostar bastante de cuidar das plantas. Mas outro importante elemento para o cultivo de plantas na Terra está ausente em Marte. Algo que nem a tecnologia é capaz de superar. A gravidade de Marte é apenas 3/8 da gravidade da Terra. Então haverá menos atração sobre as plantas. Na Terra, a gravidade afasta a água das raízes das plantas, permitindo que absorvam oxigênio. Com gravidade reduzida, a água não flui de modo eficiente e as raízes saturadas não conseguem absorver ar e nutrientes. Haverá a tendência de que cresçam mais fracas. Mas que tipo de alimentos os colonos espaciais irão cultivar? Batata e alface, por exemplo. Tendo em vista esses ingredientes, o cardápio de um refeitório marciano poderá ser assim. No café da manhã, ovos mexidos e batatas refogadas. No almoço, um sanduíche com recheio de soja ou de cogumelo. E morangos de sobremesa. No jantar, massa com molho de tomate, salada e torta de batata doce de sobremesa. É uma dieta estritamente vegetariana e os carnívoros da equipe não terão vez. Embora seja possível produzir carne de vários tipos de animais, eu tenho a impressão de que os astronautas ficariam tão apegados a eles que não iriam querer comê-los. Manter a equipe forte e saudável é essencial quando um dia normal de trabalho exige um esforço sobre-humano. Como explorar um tesouro interplanetário que jaz logo além do horizonte marciano. O custo de montar uma expedição de longo prazo a Marte é astronômico. Mas a maior recompensa pode estar além de Marte, onde existe um manancial de recursos extremamente valiosos que flutuam logo além do planeta vermelho. A maior fonte de meteoritos do planeta vem do cinturão dos asteroides e descobrimos que 85% deles são feitos principalmente de silicone, como a superfície da Terra. Mas cerca de 5% contém ferro. Podemos usar este ferro para produzir aço, a fim de criar estruturas, prédios, cidades e até mesmo uma civilização. Explorar os asteroides facilitará a construção e a expansão da colônia marciana. A construção de novas instalações e espaçonaves e a manutenção e a atualização das antigas serão feitas com os minérios extraídos do cinturão, depois de refinados e processados. Extrair os minérios do cinturão dos asteroides e trazê-los até a Terra seria um desperdício. É muito melhor extrair os minérios e criar os materiais para Marte. Mas há outro motivo para garimpar esses rochedos espaciais. Se derretêssemos um asteroide de 1 quilômetro, estima-se que nós conseguiríamos toda a produção de aço mundial por 1 ano, toda a produção mundial de ouro e prata por 10 anos, toda a produção mundial de elementos do grupo platina por 1000 anos. Então, é aí que estão as riquezas, se a motivação for essa. Um asteroide com um diâmetro superior a 800 metros teria massa de 2 bilhões de toneladas. Um peso equivalente a 20.000 porta-aviões da classe Nimitz. Um asteroide desse tamanho pode conter níquel, cobalto e platina,
no valor de mais de 150 bilhões de dólares. E é um asteroide pequeno,